Municipal de Esportes. Então, hoje nós estamos abrindo essa frente parlamentar tão necessária para o desenvolvimento esportivo em nosso município, tão carente, sobretudo depois dessa tragédia. Hoje nós tivemos reunião, o vereador Edson Flávio trouxe uma informação muito importante com relação ao COB, que Nova Friburgo não está entre os municípios elencados para as atividades dos Jogos Olímpicos em 2016. Você deu uma parte, vereador? Foi deixado de lado e nós resolvemos, então, diante dessa situação e das demandas também que o Conselho Municipal de Esportes trouxe até nós e daquilo que nós também estamos observando, instituir essa frente parlamentar exatamente no intuito de defender os interesses do esporte municipal. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, vereador, professor Pierre, nos causou muita estranheza e indignação. Os vereadores todos sabem que ano retrasado, ano passado, eu estive por diversas vezes no Comitê Olímpico Brasileiro, junto com a professora Irene Drisch, trouxemos aqui a elite do Comitê Olímpico Brasileiro, olhando toda a parte esportiva do município. E agora sai o anúncio dos municípios que serão contemplados com alguns projetos ligados à Olimpíada de 2016. E eu fiquei pasmado quando se encaminha para Duas Barras, Macuco, Cachoeiro de Macacu, passa por Friburgo e Nova Friburgo não está incluído em nada. Nós que precisamos de tanto investimento, de tanto apoio, o Comitê Olímpico Brasileiro, né, conhecendo o município, conhecendo a estrutura esportiva do município, que, na verdade, não foram todas abaladas, teve algumas quadras, alguns espaços que foram abalados, e agora, com essa frente parlamentar, e hoje nós participamos da reunião do Conselho, eu como representante desta casa, resolvemos criar esta frente para quê? Para fortalecer isso. Nós precisamos descer, ou essa casa toda, mais a frente parlamentar, mais o Conselho Municipal, nós precisamos ter uma audiência com o senhor Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, para que veja Nova Friburgo como a Organização Mundial está vendo, como a ONU está vendo. Nova Friburgo foi extremamente abalada e nós não podemos ficar de fora de nenhum dos grandes investimentos que vai acontecer no estado do Rio de Janeiro, não só pelas características naturais do município, mas também pela situação de depressão econômica e tudo aquilo que está atingindo a nossa comunidade. E isso se fortalece através da criação dessa frente parlamentar que nós convidamos a todos, senhor presidente. Senhor presidente, então, é fundamental. O vereador Cláudio Damião pediu um breve momento só para fazer uma consideração, já que também teve a iniciativa também dessa frente. Termina, por favor, vereador, depois eu concedo ele. Então, eu concluo aqui, então. Obrigado. Vereador Cláudio. Só brevemente lembrar, vereador professor Pierre, vereador Edson Flávio, da importância da gente discutir o orçamento para o esporte. A gente sempre fala isso e as verbas destinadas para as ações esportivas em Friburgo são muito poucas. A secretaria quase que não tem recurso, é praticamente para fazer o pagamento da folha e as ações ficam, às vezes, prejudicadas. Então, a gente tem que valorizar o conselho, valorizar as ações e investir mais, inclusive, na contratação dos professores de educação física e a aplicação do que está na lei, de que tenha aulas de educação física para os estudantes de Nova Friburgo. E o município não está cumprindo. É um outro quesito que a gente deve discutir, estar atento, porque isso traz um prejuízo muito grande. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, dentro desse assunto, eu fiquei surpreso hoje pela manhã, quando peguei o jornal A Voz da Serra, e consta lá, numa da página de esportes do jornal, a notícia de que eu estaria presente como líder do governo numa citada reunião e que o secretário de Educação também, para tratar de determinados assuntos que jamais me foram trazidos, jamais me procuraram para qualquer tipo de reunião e jamais confirmaram a agenda de que eu estaria nessa reunião juntamente com o secretário de Educação. Liguei para o secretário de Educação, o professor Marcelo Verli, e perguntei se ele estava sabendo daquilo. Ele também sentiu foto e tudo, rapaz. Ó, vereador, eu nunca vi disso. Aí liguei, o vereador, o professor Marcelo Verli também não está sabendo de nada. Aí entrei em contato com a Voz da Serra para cobrar. Que matéria é essa? Que coloca uma foto dizendo que você vai estar num lugar que você não foi convidado, não confirmou a agenda, que não é assim que a banda toca. Vereador Jorge, não é assim que a banda toca. Cobrei uma posição do jornal. O senhor Laércio depois
me manda um e-mail que um determinado professor pediu à editoria de esporte do jornal, por e-mail, que desse essa notícia de que eu estaria lá, juntamente com o secretário Marcelo Verli. Quer dizer, então, as coisas não são assim. Tem que respeitar conselho, tem que respeitar a sociedade organizada, mas, antes de tudo, nós temos que ser respeitados. Então, está lá a minha foto, a foto do secretário, membros presentes de reunião. Que reunião é essa? Eu não sei disso. Eu não fui convidado, não confirmei a agenda. O simples fato de se mandar um convite obriga que se faça a confirmação da presença. Não é? Tem foto minha no jornal, está lá às 14 horas, e eu com outro compromisso, e foto do secretário. Eu vou tomar as medidas legais cabíveis nessa situação. Porque não é assim. Se as pessoas querem organizar, e querem organização, querem cobrar ações, primeiramente elas têm que ser organizadas, têm que respeitar. Porque quem não respeita não merece respeito. Então, como é que vai colocar a minha foto ali de um evento que eu não sei? Conclua, por favor, vereador. Que o secretário de Educação não sabe. Então, senhor presidente, eu vou devolver a Vossa Excelência, porque os outros vereadores querem participar e por ter sido uma intervenção, não posso conceder. Senhores vereadores, eu não posso fazer desse assunto um debate da casa nessa noite. Infelizmente, eu não posso fazer. Eu não posso fazer. O vereador Marcos Medeiros havia solicitado rapidamente, por favor, vereador. Só para fazer uma lembrança a todos os vereadores, em especial ao professor Pierre, que a própria carceragem, existe um programa do governo federal, através do Ministério dos Esportes, onde os prisioneiros eles confeccionam jogos de camisa e costuram bola de futebol. E esses jogos de camisa e essas bolas de futebol são doadas para todas as comunidades em nível de Brasil. Que pudesse trazer esse próprio programa para a própria carceragem aqui da 151ª Delegacia Policial, porque, além de ajudar o povo, cabeça vazia, oficina do diabo. Pelo menos eles vão ter alguma coisa para fazer. Vereador Cláudio Damião, rapidamente, por favor. Não, brevemente, eu também vi no jornal Voz da Serra de hoje o convite, né, dizendo que haveria a participação dos secretários. Nós chegamos... Sim, exatamente, da liderança do governo, do secretário, e nós nos encontramos lá, encontrei com o vereador professor Pierre, o vereador Edson Flávio e o secretário municipal de esportes, porque a reunião, inclusive, foi convocada para dentro da secretaria. Há aí uma dificuldade, um imbróglio lá, que a gente não se envolveu nessa discussão, quem é o presidente, quem não é o presidente, é uma outra situação, mas só para dizer isso, que nós vimos a matéria no jornal também, e dizia ali que era aberta para discussão junto ao Conselho Municipal. Não estou, por favor, vereador, entrando nesse só para esclarecer exatamente da forma como a coisa se deu. Senhores vereadores, tem uma comunicação, já foi lida, justificando a ausência do vereador Renato Abirrama nesta sessão, portanto, justificada. Nós, antes de iniciarmos a nossa ordem do dia... Sobre só uma questão de um comunicado, eu vou solicitar a Vossa Excelência que possa me retirar da sessão, justifico o motivo. Eu estou resolvendo as questões de aquisição de uma passagem aérea para viajar amanhã, nessa madrugada, para Brasília, porque eu recebi um comunicado e tenho 2 dias para recorrer no Tribunal Superior Eleitoral, junto ao excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio de Mello, de um agravo regimental em que algumas pessoas buscam a cassação da minha diplomação como vereador nesta Casa Legislativa, nesta cidade. E amanhã eu estarei viajando às 4 da manhã para Brasília para estar junto ao TSE, protocolando ali, entregando a documentação necessária, uma vez que já foi negado diversas vezes provimento aos patrocinadores da causa contra o mandato concedido ao vereador Edson Flávio. Então, eu vou estar me retirando, porque eu preciso me reunir agora com a advogada para terminar o documento, uma vez que a informação chegou hoje. Lamento muito a questão, já perderam de 6-0 no TRE, perderam por diversas vezes, e agora eu vou para Brasília amanhã, cedo, defender o mandato outorgado pela população de forma legítima. Eu nunca trouxe esse assunto aqui para casa, eu nunca usei a tribuna
nenhuma vez para poder falar daqueles que buscam retirar o mandato parlamentar concedido a mim pelo eleitor friburguense, porque eu entendo que não seja dessa forma. Mas acho que esse momento acabou. Eu acho que é o momento daqueles que querem caçar, tirar a diplomação do vereador Edson Flávio como parlamentar. Eu quero dizer para eles uma coisa muito interessante, que aquilo que Deus dá, vai ficar. E a gente tem feito um trabalho nesta casa. Pode ser que agrade a uns, agrade a outros, nós não temos unanimidade, mas eu estou procurando fazer um trabalho sério, um trabalho digno dos eleitores que votaram e daqueles outros que não votaram, porque éramos muitos candidatos. Então, eu só quero dizer isso para Vossa Excelência, os documentos estão aqui comigo, não só os documentos que chegaram para mim hoje, como os outros documentos que estão do processo, e quero dizer para Vossa Excelência também que eu irei a Brasília com recurso próprio, tá? Não vou pedir verba na casa, não vou pedir passagem aérea, não vou pedir nada. Eu mesmo vou custear a minha viagem, a minha alimentação, não tem verba pública para tratar de um assunto do mandato parlamentar do vereador Edson Flávio. Só para ficar bem claro, porque às vezes as pessoas falam, é muito fácil você ir lá para Brasília resolver o assunto com dinheiro público, nós estamos pagando a sua passagem, mas não. Eu pago, eu vou fazer, pago no cartão, seja lá como é que vai ser, e depois tenho as notas fiscais à disposição de qualquer pessoa no nosso gabinete. Então, peço Vossa Excelência para me retirar da sessão nesse instante. Senhores vereadores, antes de darmos início à nossa ordem do dia, nós tivemos um requerimento que foi feito por mim, uma solicitação de espaço na sessão desta noite, para que a PAI de Nova Friburgo pudesse fazer uso da tribuna, dizer um pouco aí a respeito do trabalho, algumas dinâmicas, o que aconteceu antes e pós essa catástrofe aqui em Nova Friburgo. Nós recebemos, nesta noite, um dos seus diretores, aqui, nosso conhecido já, querido suplente vereador nessa nossa cidade, Flávio Melo. Eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra e Vossa Senhoria dispõe de 20 minutos. Enquanto ele se dirige à tribuna, eu só gostaria também de parabenizar o Flávio Melo, membro do PR, por essa exposição que irá fazer. Eu tenho certeza que será brilhante, mas eu peço até licença ao senhor Flávio e peço licença a todos da PAI, porque eu preciso realmente me retirar para me reunir com a advogada para tratar desse assunto que eu já expus. Obrigado, senhor presidente. Pois não. Boa noite a todos. Cumprimentando o vereador Serginho, eu trago até uma mensagem da presidente, da Dorinha, que ficou muito orgulhosa, mesmo que por pouco tempo o senhor ocupar a cadeira na prefeitura, porque é um motivo de orgulho para a gente que milita nesse movimento há muito tempo. Obrigado, cumprimentar os demais vereadores e o pessoal da plenária. Na verdade, há 2 anos atrás, a PAI esteve aqui comemorando os 30 anos de atuação no município. Infelizmente, de 2 anos para cá, muita coisa aconteceu. Na outra vez, a gente pediu uma sessão específica, mas dessa vez a gente veio mais no sentido de prestar conta daquilo que a gente fez desde a enchente do dia 11 de janeiro. A grande verdade é que a PAI, hoje, ela atende a cerca de 500 famílias, mas a gente tem um volume muito maior de pessoas que passam pela PAI mensalmente. Hoje gira em torno de 800 pessoas, no mínimo, que todo mês estão passando pela PAI. São 500 assistidos, 200 bebês que vão para o teste do pezinho e para o teste da orelhinha, e nós temos cerca de 150 alunos através do projeto Sudeste Informa, que é um projeto do governo do estado, onde a gente oferece ginástica para a terceira idade, para a comunidade, onde a gente oferece judô para as crianças das escolas vizinhas. Então, a PAI hoje ela tem uma representatividade muito grande, na medida que ela é responsável pelo atendimento de todos os recém-nascidos, praticamente, do município. Quando a gente teve a enchente, no primeiro momento, a primeira ação da PAI foi justamente localizar as famílias. E a gente, com uma dificuldade muito grande, a gente também quer desmistificar algumas coisas que a gente ouve dizer por aí. Esses achismos acabam prejudicando muito o andamento da instituição. Muita gente dizendo que a PAI precisa sair da onde ela está. Pelo contrário, a PAI apontou a solução para toda aquela região, que é construir a 3 metros de altura
que foi o que a gente fez na primeira etapa. E frisar que nessa obra não teve nenhum recurso público, nenhum centavo público na obra, na construção da APAI. Ou seja, o recurso foi oriundo de campanhas, de projetos que a gente mandou para o exterior, da iniciativa privada e, sobretudo, da participação das famílias. Um exemplo disso foi a construção do telhado, que foi construído com dinheiro de almoço que a gente fez ao longo desse período. Tivemos, sim, recurso para equipar oriundo de emenda parlamentar, porque hoje muita gente está vendo aquilo que a APAI está enfrentando há 5 anos seguidos. Foram 6 episódios de enchente e a gente sabe o quanto que é difícil reconstruir uma instituição. Então, muitos daqueles críticos, normalmente, são aquelas pessoas que nunca foram à instituição. Porque quem for à instituição vai ver que, realmente, a gente não tinha como sair daquele espaço. Porque o prédio que a gente fez, ele atendeu a uma parte da APAI, mas a outra metade estava ficando debaixo da parte inferior. O que acontece é que, de novembro até fevereiro, final de fevereiro, durante 4 anos, a equipe da APAI, que trabalha na parte inferior, a gente coloca os equipamentos todos os dias, é uma rotina cansativa para os funcionários, a pelo menos 2 metros de altura. No mês de dezembro, nós tivemos uma enchente lá, que a água chegou a 1,5 metro. A cidade nem soube. Por quê? Porque os equipamentos estavam preservados a 2,5 metros. Só que, infelizmente, dessa vez, a água chegou a 3,20 metros. Então, a gente até comentou, o dia que nós fizéssemos a primeira obra no alto, para chegar a água lá, Friburgo estaria acabada. Não acabou, mas ficou bem próximo disso, que faltou 1 palmo para chegar no prédio de cima. Então, foi um desastre que afetou todo mundo, foi muito difícil. Só que a gente costuma dizer, quando um cidadão perde uma casa, o primeiro passo que ele vai fazer quando perde numa situação dessa, de tragédia, é limpar. Você tem que limpar o terreno e depois você precisa fazer o quê? Erguer a casa, construir, fazer as paredes, botar o telhado. Só que você não vai para casa sem mobília. Você precisa mobiliar a casa. Isso é outro processo. Só que depois de mobiliada a casa, você não pode, você precisa manter. Você tem que sustentar a sua família, você tem que pagar as contas. No caso da APAI não foi diferente. Primeiro a gente passou pelo processo de limpeza, depois a gente passou pelo processo de equipar, não adianta, de construção, depois nós precisamos equipar. E esses equipamentos, naquele momento, vieram de emendas parlamentares, foram 250 mil do deputado Fernando Lopes, que equipou a parte pedagógica, mas é recurso carimbado que a gente não pode investir em obra. O segundo recurso que veio foi da deputada Andréa Zito, que foi R$ 140 mil, que foi para ampliar o programa principal da APAI, que é o programa na área de prevenção, foi onde nós implantamos o teste da orelhinha, que hoje está atendendo as crianças de Friburgo. Esse é o único recurso público que tem dentro da APAI, só para esclarecer. Quando teve a tragédia no dia 11, primeira ação da APAI, localizar as famílias. Só que a gente queria até fazer um alerta para o pessoal da área social, que a maior dificuldade que a gente encontrou para localizar as famílias, primeiro que nós não tínhamos telefone, não tínhamos luz, não tínhamos acesso a nada. E seguindo a linha, que quanto mais pobreza, mais deficiência, porque, na verdade, a pobreza gera deficiência e reforça a pobreza, na medida que o recurso que você poderia estar investindo em outras áreas, você é obrigado a investir na reabilitação. Então, a maior parte da nossa clientela estavam justamente na comunidade do Floresta, do São Jorge, e a primeira ação que a gente teve que ter naquele primeiro momento foi localizar essas famílias. Só que é aí que veio o grande problema. Procuramos o Ministério Público, procuramos todos os recursos para saber o quê? Justificar o quê? Que nossos alunos não estariam em abrigo, porque quem tem um filho com deficiência jamais levaria um filho para um abrigo, sobretudo um que tenha deficiência crônica. Então, no primeiro cadastro, muitos alunos da APAI não foram contemplados com vários benefícios, justamente porque eles não estavam em abrigo, e o primeiro cadastro que foi feito foi nos abrigos. Então, é uma lição que a gente aprende, que é um segmento que tem que ser olhado distintamente, que se é difícil para quem não tem um filho com deficiência perder
tudo e não ter para onde ir, imagina a mãe ter que carregar um filho com deficiência no colo. Claro que eles estavam na casa dos parentes. Então, isso atrapalhou muito esse processo. Então, naquele momento, a gente queria ressaltar que quem fez toda a limpeza da APAI, aí a gente tem que realmente agradecer demais, foram os funcionários da APAI e algumas famílias. Nós limpamos tudo, mas por que a gente conseguiu avançar? 20 dias depois da enchente, a APAI já estava funcionando. Porque, diferentemente da área de educação, onde você recupera as aulas posteriormente, na área de saúde, de reabilitação, não dá para esperar. As crianças não poderiam ficar sem atendimento. Então, 20 dias após a tragédia, a APAI estava de pé de novo, não totalmente, mas 70% dos atendimentos funcionando. E outro fator, tivemos naquele momento o apoio do município na retirada do material e queria fazer um agradecimento assim muito especial, mais uma vez ao DR, na pessoa do senhor Beraldo, inclusive está assessorando o Afonso Monerá, que sempre esteve presente, mais uma vez o DR esteve presente na limpeza. No segundo momento, a APAI teve uma outra preocupação, amparar essas famílias. Então, nós criamos um programa específico para atender essas famílias, com uma equipe multidisciplinar, e hoje, a APAI, 2 meses depois, a gente já está praticamente, só falta uma questão de tempo, se a gente não vai conseguir, se o município vai ter dificuldade para construir 3.000 casas, o que a gente pode afirmar é que já não vão ser 3.000 casas, vão ser 2.996, porque 4 casas a gente está conseguindo o apoio da Fundação do Gustavo Kirchen, que o município vai ceder o terreno. Então, a nossa parte a gente está fazendo, não adianta a gente se preocupar com os atendimentos se você não olhar a família de um modo geral. Se todas as dificuldades das famílias já eram jogadas todas em cima da APAI, porque muitas vezes as famílias veem ali a única referência para resolver todos os problemas. E a APAI, infelizmente, não tem como abarcar tudo. A gente faz aquilo que a gente diz, a gente não está conseguindo fazer tudo o que quer, mas a gente está fazendo tudo o que a gente pode. Então, naquele momento, a gente também teve o apoio, não podemos negar, do senador Crivella, que nos doou 500 kits, que, na verdade, são 1.000 cestas, porque era um kit com alimentação e um kit com material de limpeza. Então, quer dizer, são 1.000 mais 500 kits, na verdade. Esses kits foram distribuídos para as famílias. Agora, numa situação de emergência, a gente também tem que sempre lembrar que as pessoas mais importantes para a gente são os vizinhos. E, da mesma forma, mais uma vez, foram os vizinhos que estão nos acolhendo nesse momento difícil. Queremos agradecer ao secretário de Agricultura, Roberto Vermelins, mais uma vez, uma pessoa sempre presente na instituição, que articulou a cessão do espaço onde era Emater. Por quê? Porque, para a gente fazer o processo de demolição da APAI, nós tínhamos que ter um local para guardar essas coisas. Então, hoje, muita coisa que estava lá está na Emater. Queremos agradecer o Lions, de Conselheiro Paulino, que nos cedeu o espaço agora para todas as atividades esportivas. Queremos agradecer, hoje, o único recurso para uma obra orçada em R$1 milhão, que é a segunda etapa da sede da APAI, o único recurso que a APAI tem é da Camargo Correia, que são R$100 mil, né, que pelo menos dá para a gente ver a possibilidade de iniciar a obra, e o apoio da Odebrecht, que hoje, para a gente, é um dia muito especial, vereador Serginho. E até por isso, a justificativa que eu quero dar, que hoje não tem... Normalmente, toda vez que a APAI vem aqui, a gente vem com um grupo de pessoas, com a presidente, só que hoje, para a gente, é um dia muito especial. Amanhã a APAI está fazendo 32 anos, e hoje a APAI, a sede antiga, já está totalmente demolida. Ou seja, a gente não falou antes, a gente esperou fazer para comunicar à população. Então, hoje, está praticamente demolida, só falta tirar todo o material. Então, o pessoal hoje está muito triste, porque é um lugar onde a gente enfrentou 6 enchentes, hoje a gente vê no chão. Então, hoje a gente se coloca muito no lugar das famílias que, mesmo em área de risco, sabendo do risco que corre, como é difícil para essas famílias ver tudo aquilo que eles construíram durante anos no chão.
Então, é realmente uma situação que hoje a gente está vivenciando, mesmo sabendo que é para uma coisa muito melhor, porque a gente tem certeza que a nossa meta é fazer da PAI de Friburgo uma das maiores do país, porque do Estado do Rio, hoje a gente é o maior número de atendimento, com maior estrutura física e com muito respeito. Haja visto que agora, na renovação do convênio do Estado, de 132 instituições de atendimento à pessoa com deficiência que recebem recurso do Estado, a PAI foi a única instituição, mesmo diante de tudo, que teve um aumento de repasse de 25% do valor. O nosso grande problema continua sendo o envelhecimento deles, porque, infelizmente, os convênios não contemplam até os 18 anos. E só que, dessa vez, a nossa situação também foi um pouco pior, porque nós tínhamos um projeto para construir uma pousada para as pessoas com deficiência no Córrego Dantas, né, perto do sítio 2 Esquilos, que era um projeto antigo que nós íamos fazer, mas com as enchentes a gente teve que adiar, e lá também a gente perdeu tudo, que foi totalmente destruído, né? E, para piorar ainda, quem puxa a PAI, dessa vez, além de perder mais uma vez as coisas dela, viu o filho perder tudo também em Córrego Dantas. Então, não posso, né, deixar de mencionar uma pessoa extraordinária, que é a Dorinha, com a qual tenho muito orgulho de ser filho, porque se a gente conseguiu botar a PAI a funcionar em 20 dias, foi porque ela não ficava olhando a lama. Ela era a primeira a botar o pé na lama para poder puxar o bonde. Então, quem está de frente, quem não assumir a responsabilidade, não encarar de frente, realmente a coisa não anda. Então, hoje a gente está conseguindo avançar, a PAI vai construir, não vamos falar daquilo que é promessa, agora não podemos deixar de dizer da questão das emendas parlamentares, porque é uma questão que é importante ressaltar, porque isso, de certa forma, da mesma forma que a gente acredita, tanto a gente acredita que nós já mostramos que nós concretizamos 250 mil do Fernando Lopes e 150 mil da Andréa Zito. Só que nós temos quase R$ 1.200.000 de emenda virtual, ou seja, emendas que foram indicadas em 2008, em 2009, e que até hoje não entraram um centavo na conta da PAI. Não significa que a gente não acredita. Tanto a gente acredita que a gente está aqui falando. Só que a gente quer dizer que nós nunca ficamos de braço cruzado esperando emenda parlamentar, porque todo mundo está vendo hoje o quanto é difícil recomeçar. Imagina 4 vezes em 5 anos. Então, é o que muita gente está vivendo, é o que a gente já viveu. Então, nós temos recursos que, quando eles forem concretizados, fica o compromisso aqui, vereador Serginho, da gente chegar aqui, o senhor mesmo pode anunciar, entrou tanto do deputado fulano de tal, porque até agora não entrou um centavo, mas a gente acredita. Quando entrar, a gente vai ter o prazer de vir aqui falar. Mas, no momento, né, a gente só pede assim, para quando se indicar, explicar à população que indicação não necessariamente é dinheiro na conta, porque a gente anda 10 metros na rua, as pessoas perguntam, ué, aquele dinheiro não entrou? Vocês não conseguiram tanto? Aí parece que o dinheiro está sumindo. Na verdade, é um dinheiro que não chegou. E isso vem acontecendo muito, não só em relação à PAI, mas é uma outra questão. Então, é bom que as pessoas tenham consciência disso. E a gente quer, na verdade, não queremos ocupar muito tempo, é agradecer demais, mais uma vez, a população presente, a mídia, né? A mídia, para a gente, é tudo, né? Porque a gente parte do seguinte princípio: a pessoa com deficiência só vai ter o direito reconhecido na medida que ela for vista pela sociedade. Então, só quando ela tiver visibilidade que eles vão poder ter o direito reconhecido. A gente quer quebrar o ciclo da invisibilidade. E gostaríamos de, não podemos nunca também vir aqui e não deixar de chamar a atenção por talvez o que tenha sido o maior problema para as nossas famílias, que eu não vou entrar no mérito da questão, mas gostaria que fosse feito, em algum momento, uma discussão sobre o problema do transporte para a pessoa com deficiência. A gente tem buscado diálogo com a FAOL, está tendo uma mudança radical aí, tem afetado as famílias. Por outro lado, se a PAI tem um compromisso de brigar pelo direito dessas famílias, a gente também tem um compromisso de exigir dessas famílias que cumprem seus deveres. Então, aquele que de direito realmente tenha o benefício da gratuidade no Vale, nós vamos brigar. Agora, aqueles que realmente não têm,
o que cabe é a gente mexer na legislação, porque, infelizmente, só contempla alguns tipos de deficiência, o que, para a gente, isso é uma aberração, porque tem criança que não é caracterizada a deficiência, as pessoas olham, veem, parece que não tem nada, e a criança tem uma deficiência mental severa. Ou seja, especificamente na área da deficiência mental, a questão da deficiência ficou caracterizada na figura da síndrome de Down. E a gente precisa mostrar para a sociedade que hoje existe infinidade de outras deficiências. Nós temos hoje, com síndrome de Duchenne, que poucas pessoas ouviram falar, 6 crianças dentro da PAI. A síndrome de Duchenne é uma doença degenerativa, onde as crianças vão perdendo todos os movimentos, não tem cura até perder tudo. Então, quer dizer, são patologias que a sociedade precisa conhecer. Eu queria finalizar, né, destacando a equipe da PAI, as famílias, né, destacar o apoio da Câmara e, mais uma vez, não deixar de lembrar que a gente está assim, muito orgulhoso que a PAI, mais uma vez, está levando Nova Friburgo para o cenário nacional. Nós já levamos os alunos da PAI do Grupo Expresson, que é o grupo coordenado pelo professor Leonardo Benvenuti, para representar a PAI em Santa Catarina, num evento onde é selecionado 10 representantes no Brasil inteiro na área de música. Tivemos uma aluna nossa, campeã brasileira de judô para surdo, e agora nós estamos vendo um aluno nosso, que é o João Gabriel, aluno do professor Leonardo Benvenuti, que toca com outros amigos lá, que é o Jeffrey, o Otávio e a Letícia, né, hoje no cenário nacional, junto com o senador Crivella. Lembramos muito bem que, quando a gente procurou o senador Crivella, né, inclusive o vereador Marquinhos também nos apoiou bastante, né, nesse sentido. Nós convidamos o senador Crivella para ir à PAI, conhecer o nosso trabalho. A primeira coisa que a gente fez foi ligar para o João Gabriel, ligamos para o João Gabriel para ele tocar 2 músicas para o Crivella, porque ele era fã do Crivella, e hoje o Crivella realmente realizou um sonho dele, que é de gravar o CD, e muito mais do que isso, de levar o nome de Friburgo aí, com um aluno da PAI para o Brasil inteiro. Então, fica na figura da Dorinha e de todos o agradecimento mais uma vez, e desejar a todos esses aí que perderam, como nós aí, que tenham força, né, e paciência. As coisas são com calma, com cautela, porque a gente vê, às vezes, muita gente criticar, mas tem que fazer, né? Tem que fazer. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente vai estar aí construindo uma cidade melhor para todo mundo. E, sobretudo, que as obras contemplem a questão do acesso, porque a gente não está ouvindo falar muito do acesso aí nessas obras que estão vindo aí. Muito obrigado, boa noite a todos. Só um minutinho, Flávio. Vereador Luciano Faria. Senhor presidente, queria parabenizar o Flávio, né, por todo o trabalho que eles vêm fazendo, ele, a Dorinha e toda a equipe, né, que a gente tem que estar sempre valorizando também os funcionários. Eu estive na PAI com minha esposa e minha filha recém-nascida no dia 11 de janeiro para fazer o teste de pezinho, né, porque parece que na cidade tinha um médico que estava de férias e só tinha um atendimento na PAI e no posto aqui do Suspiro. E a gente viu que, mesmo com a demanda, né, da PAI estar lá com várias pessoas, com várias crianças, né, o carinho e a atenção dos funcionários da PAI, né, com as mães e com as crianças. Eu, além de parabenizar, Flávio, a gente não tem que se preocupar muito com as críticas, né? Quando é a crítica construtiva, né, a gente tem que sempre tentar tirar alguma coisa de positivo. Mas, quando é para as pessoas que não querem ver o bem da PAI, ver o bem que a PAI faz, não só em Conselheiro, mas em todo o município, né, com grande número de atendimentos, está aí hoje com 32 anos comemorando, não é à toa, né, não se chega a essa data por acaso, então a gente tem mais é que louvar o trabalho de vocês. Flávio, eu sei que você fez as colocações aí das emendas. Eu já cheguei a falar aqui uma vez que é complicado quando a gente fala que traz as emendas. Cheguei até a brincar com o vereador Cláudio Damião, na ocasião, que ele falou que foi ao Rio e trouxe 100 mil reais para alguma entidade que eu não me lembro a qual, né? Até alertei para a gente tomar cuidado com essas colocações, que quem não sabe como funcionam as emendas, pensa que traz do Rio, no carro, esses 100 mil reais e pode até ocorrer assaltos, né, com as pessoas de má fé. Então, é bom a gente deixar sempre frisar isso e saber das dificuldades. Falar que conseguiu a emenda, e como o vereador, já estou me antecipando, você foi candidato a vereador e tem potencial para estar aqui
a partir de 2012, mas como o Flávio falou, várias são as emendas, mas que poucas foram executadas, né? A gente sabe, eu acho que é do Fernando Lopes, né, que foi executado, acho que 250 mil reais, inclusive já foi recebido e está sendo fiscalizado. O senador Crivella, a ajuda que tem sendo feita. E eu tenho aqui, Flávio, eu sei que você não colocou aqui os nomes dos deputados, mas eu tive com a Dorinha, quando fui buscar o exame, o resultado do teste do pezinho, e só destacar aqui, senhor presidente, que o exame da minha filha foi dia 11, né, na véspera dos acontecimentos, e o cuidado da APAI, que a gente achou até que fosse ter que ser refeito o teste, eles fazem o teste e guardam, né, o envio para o Rio no mesmo dia, ou guardam na parte nova das obras, justamente para se precaver. E naquela madrugada foi o que aconteceu, a chuva. Aí eu tive com a Dorinha no dia para pegar o resultado do exame, e falei com ela que eu estava indo a Brasília, ainda não fui ainda, para me encontrar com o deputado federal Miro Teixeira. Aí a Dorinha fez a relação de emendas que existem desde 2006, né, encaminhadas para a APAI. E a gente vai somando aqui, tem quase 1,5 milhão de emendas, né, que as pessoas direcionam para a APAI, mas, infelizmente, ainda não são executadas. Eu estou aqui ainda com ofício, só para justificar aqui, não estive em Brasília ainda, espero, na próxima semana, ter esse encontro com o deputado Miro Teixeira. Inclusive, tem uma emenda dele aqui de R$500 mil, e, segundo informação da Prefeitura, já se encontra em análise esses R$500 mil, e vou deixar essa relação com o deputado Miro Teixeira, deputado do meu partido, PDT, para que ele possa, né, articular junto dos outros deputados, inclusive deputados que nem têm mais mandato, Arnaldo César Coelho, né, alguns deputados que nem hoje têm um mandato como deputado federal, mas peço ao deputado Miro Teixeira que possa fazer essa articulação em Brasília, em nome da APAI. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Que agradeço. Vereador Cláudio Damião. Flavinho, a gente sabe do esforço, do trabalho e do envolvimento de tantas pessoas no sentido de ajudar a APAI, né? Sabemos que vocês são vitoriosos a cada tragédia, a cada enchente, porque se reerguem com a esperança de sempre se renovar e não desistem dessa luta, né? É impressionante a tenacidade, a garra de todos vocês. Nós tivemos a oportunidade de realizar algumas reuniões, né, com as entidades, a partir da Comissão Interna da Câmara dos Deficientes, que eu presidi no ano passado, e uma das reclamações é exatamente essa que você citou aqui, a dificuldade no transporte, né, das pessoas, dos familiares e principalmente das crianças. E essa coisa tem que ter uma solução. Eu já falei várias vezes aqui e volto a repetir, há um contrato de concessão para o transporte público em Nova Friburgo, em que a FAOL assinou um documento de compromisso no contrato da entrega de 3 vans adaptadas para o transporte de deficientes. Até hoje isso não foi cumprido. Eu venho cobrando, e é preciso que o executivo, que é o responsável pelo processo de concessão, né, é o agente motor do cumprimento do contrato, faça essa cobrança, porque no que depende da comissão a gente cobrou, no que depende aqui da nossa discussão interna na Câmara, temos feito essa discussão e essa cobrança. Já realizei a audiência pública, e a audiência pública tem uma grande importância, sim, porque ela volta a trazer alguns temas que muitas vezes a gente não tem tempo de discutir no expediente da Câmara. A gente leva para uma audiência pública, que os atores interessados vão participar, têm condições de falar, podem se expressar, e a gente consegue ter isso como um termômetro da opinião das pessoas. Então, eu volto a insistir, é importante que os veículos que deveriam ser entregues pela FAOL na assinatura do contrato sejam entregues, e que algo seja feito pelo Executivo no sentido de cobrar, porque as entidades estão carentes, precisam de atenção e precisam desses veículos. Não é a solução definitiva dos problemas, mas começa a resolver um problema que é grave, que é a de locomoção dessas pessoas. Parabéns a você, a Dorinha, por esse espírito guerreiro e de estar sempre se renovando nessa luta. Eu só sou porta-voz, mas quem faz mesmo é a equipe, né? É uma equipe fantástica. Vereador professor Pérez, só rapidamente. Flavinho, é muito bom tê-lo aqui. Desculpa até que eu estou com a voz ruim, está piorando a cada momento, mas te saudar a Dorinha, saudar toda a equipe da APAI. Vocês são exemplo da perseverança, do renascimento. É quase que um ícone exemplar para o nosso município, que tanto sofreu.
Vocês dão esse testemunho muito bonito, com os eventos que lá realizam, com os atendimentos que lá prestam, com o amor que lá semeiam. Isso faz da APAI uma entidade diferenciada. A sua pessoa mesmo está presente em todos os eventos. Nós nos conhecemos numa conferência de assistência social. E ali eu já vi o seu compromisso e passei a te admirar. E concebo como amigo. E é muito bom que o senhor esteja aqui. Fico muito satisfeito e tomo a APAI como exemplo. Envia, por favor, essa saudação a todos. Eu fico feliz porque o Estatuto da Juventude, ele abriu a porta para a questão do transporte. É lógico que atende a uma camada ainda diminuta. Eu gostaria até de saber se está cumprindo a lei, se a FAO está cumprindo. Porque se não estiver cumprindo, é mais um motivo para eu chegar, porque a minha passagem ela não está cumprindo. Não por ela, porque o Executivo não está fazendo o trabalho. Agora, chegou até nós a informação da própria empresa que estava oferecendo a gratuidade. Eu quero saber se está mesmo, porque se não tiver, essa questão do transporte ela é muito séria. Você tocou muito bem, o vereador Cláudio também tocou muito bem, e a gente precisa ter medidas, ainda mais que os ônibus vivem lotados. Imagina um deficiente, a pessoa com dificuldade, nesses ônibus do jeito que estão. Fica difícil. Só uma curiosidade, a gente paga a mesma passagem, o valor que se paga em Curitiba. Vai observar a qualidade do transporte de Curitiba e compara com Nova Friburgo. A gente paga a mesma passagem. E os deficientes têm um tratamento bem diferenciado por lá também. Então, deixando aqui minha saudação, meu carinho, meu abraço, só peço que me responda se está ou não cumprindo devidamente o artigo, se não me engano, 71 do Estatuto da Juventude. Na verdade, a gente tem que ter uma certa compreensão com a FAO, no sentido de que é uma mudança. Né? Estão mudando a bilhetragem, tem muito ajuste para fazer, a lei atende a algumas deficiências, está errado. O que a gente ouve da FAO é que eles vão cumprir aquilo que a lei garante. A lei garante todos os estatutos. Sim, mas algumas patologias não. O que a gente nos preocupa mais até é o transporte para aqueles que não podem ir de ônibus. Esse sim está complicado, porque nós temos 2 combis, sendo que, no período da tragédia, essas combis foram utilizadas para outras situações e hoje elas estão numa situação bem comprometida. E 2 combis para atender um município inteiro, realmente é muito pouco. São esses que nem de ônibus conseguem ir. Agora, a gente tem encaminhado as famílias. O que a gente tem que ter é a cautela de entender que, na transição dessas passagens, ninguém acerta em 15 dias. E as mães ficam, com toda a razão, impacientes. Agora, sabemos também que algumas crianças que estão dentro da PAI são crianças com déficit de aprendizagem. Ou seja, são crianças que não necessariamente elas têm uma deficiência de acordo com o CID, que é o código lá que identificação das doenças. Então, é uma questão muito polêmica, por isso que eu não quis nem trazer assim a baila, porque demanda uma discussão muito maior. Até porque, em qualquer momento da vida, um de nós vão estar numa condição de depender de um acesso diferente. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, meu caro Flávio, inicialmente agradecendo a sua presença e agradecendo o trabalho realizado pela APAI Nova Friburgo. Quero dizer que tão logo assumi a Secretaria de Educação, em 1989, logo no início participei de um evento na APAI e tive a oportunidade, como titular da pasta, naquele momento, de atender imediatamente uma solicitação da APAI, que era na questão de pessoal. Pessoal que trabalhava na entidade, que era pago pela entidade e que o município acabou assumindo, professores, auxiliares, serventes, merendeiras. E foi, professor Pierre, o primeiro convênio que assinei como secretário de Educação naquele momento. E durante muitos anos, a prefeitura forneceu esses servidores, e até que a lei determinou que não poderia mais ser dessa forma, e sim através de subvenção.
No dia 12 de janeiro, eu não consegui sair de casa. Já falei várias vezes aqui. No dia 13 de janeiro, quando a minha rua já tinha uma condição de se passar com lama quase que no joelho, eu consegui sair e me dirigi imediatamente à Secretaria de Conselheiro. Porque, como morador do distrito e sabedor de tudo que tinha acontecido e observando tudo que estava ao redor, eu me apresentei ao secretário Jorge Muniz, me colocando à disposição. Olhei o pátio da prefeitura, todas as máquinas, todos os caminhões com água no motor, com água nas caixas de transmissão, impossibilitados, todos os que estavam estacionados ali, máquinas e os diversos equipamentos impossibilitados de sair pela questão dessa tragédia. Tínhamos que trabalhar. 2 dias depois eu encontro na Avenida dos Ferroviários, eu estava em companhia do Juarez Correia, encontramos a Dorinha trabalhando, buscando coisas num comércio para poder levar lanche para as pessoas que estavam lá na APAI fazendo a limpeza. E, naquele momento, nós já dispunhamos de alguns equipamentos, já haviam alguns equipamentos à disposição da Secretaria de Conselheiro, e, imediatamente, nós perguntamos o que precisava e para lá mandamos máquinas e caminhões que só saíram quando tudo estava definitivamente resolvido. O interessante disso, professor Pierre, é que, quando você faz a limpeza da rua, é impressionante isso, você faz a limpeza da rua, é o primeiro fato, porque com a limpeza da rua as pessoas podem começar a se movimentar. Aí o que as pessoas fazem? Jogam tudo que estragou dentro de casa, onde? Na rua. Não é assim? E o que nós combinamos? Pode jogar tudo que está ruim, que nós vamos retirar, vamos dar um jeito de retirar. Vereador Luciano esteve comigo lá, nós fizemos um plantão direto na secretaria, e só aquela rua, Ventura Espargoli, foram retirados entulhos 5 vezes. Porque à medida que as pessoas não podem fazer tudo ao mesmo tempo, é impossível você limpar uma entidade, por exemplo, daquele tamanho, ao mesmo tempo, não dá. Aí você tem o CRIAM, né? tem o bloco, tem as oficinas, e as pessoas vão limpando aos poucos. E a municipalidade vem recolhendo aos poucos também. Mas nós percebemos a dedicação, a vontade e a força da família APAI. E o governo municipal se fez presente em todo esse apoio, até que tudo estivesse resolvido na questão de lamas, entulhos e material que foi estragado. Então, eu acho que nós temos que analisar essa situação de outra maneira. Só quem participou, quem teve nas primeiras ações, naqueles 30 dias de desespero, é que pode verificar quanto é difícil você recuperar uma propriedade, um imóvel, e colocar do jeito que estava anteriormente. Então, receba aqui o meu abraço, o meu carinho e a alegria de poder ter participado ali naquele momento com todos vocês, com toda a comunidade daquela redondeza ali, porque todos foram afetados. A indústria, o comércio, a indústria 3F ali, próximo a vocês, totalmente destruído, o comércio, os bancos. Tinha uma cadeira, vereador Marcos de Medeiros, uma cadeira giratória do Banco Bradesco, com o identificador do Bradesco, no posto Irmãos Turle, aquele lá de baixo, o grande, o Ipiranga, do lado da Vermar, foi levado pela enxurrada. O Bradesco fica praticamente vizinho de fundos da APAI. A correnteza entrou, quebrou a porta giratória, foi levando aquilo, a cadeira estava lá embaixo, a quase 1 quilômetro de distância. Então, o que aconteceu aqui foi muito sério. Não é um negócio de ficar achando que
que foi coisa simples, não foi. Só quem assistiu, quem participou e quem trabalhou na recuperação é que sabe o que ocorreu. Então, vocês estão de parabéns e, como sempre, a APAI, exemplo para todos nós. Só queria fazer uma colocação também que eu não posso deixar. A gente tem o nosso site, né, o site da APAI. Inclusive, vereador, o senhor está lá na nossa história, nós temos um link lá, no link Quem Somos, onde o senhor está ao lado do ex-prefeito Paulo Azevedo na inauguração, por ocasião daquele período. Então, quem quiser acessar o site da APAI, é só buscar lá, colocar na busca APAI Nova Friburgo. E eu só não posso também deixar de lembrar um apoio, não dá para citar todo mundo, eu peço desculpa, mas da Cianf e do Convention Bureau também, que naquele momento difícil a gente não quis fazer alarde sobre o problema da APAI, porque eram pessoas que estavam falecendo, pessoas em situação muito pior. E eles cederam, por a gente não ter internet lá, cedeu um espaço dentro da associação comercial para que a gente pudesse fazer essa comunicação. De lá nós passamos quase 110 mil e-mails para o mundo inteiro, porque buscar recurso em Friburgo, numa cidade nessa situação, a gente optou em correr atrás de recurso até fora do município. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, meu amigo Flávio Melo, digníssimo suplente vereador do partido ao qual estou filiado, o PR, queria parabenizá-lo, parabenizar a nossa amiga Dorinha, todo o trabalho desenvolvido pela APAI Nova Friburgo. Nós reconhecemos essa excelência. Toda a comunidade friburguense sabe do esforço, da luta que vocês travam ali diariamente para conseguir manter com a excelência que é prestada ali na APAI, todos os serviços. Parabenizar toda a equipe de funcionários, a equipe de apoiadores dessa digníssima entidade. Dizer que Vossa Senhoria sabe disso, a minha amiga Dorinha sabe disso, a preocupação que também tenho com a APAI. Na primeira oportunidade que tive de tentar trazer recursos para a nossa cidade, não deixei a APAI no esquecimento. O deputado Nilton Molim destinou a emenda parlamentar para a APAI, que ainda não foi concretizada, infelizmente, mas nós vamos estar trabalhando que essa emenda seja concretizada. Tenho certeza que R$200 mil vai ajudar a APAI na construção do seu novo prédio, ajudar da melhor maneira possível. Então, leve a Dorinha meus parabéns, receba o meu abraço também, Flávio. Pode contar com o meu apoio sempre, a família APAI tenha certeza que tem no vereador Isaac Demani um apoiador também. Mais uma vez, ressaltar e enaltecer todo o trabalho que é realizado por você, por sua mãe, por toda a equipe da família APAI. Parabéns a todos vocês. Vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, Flávio, que tem DNA de Dorinha, que é uma das mais lutadoras mulheres de nossa sociedade. Todas as pessoas, quando pensam em alguma entidade para poder fazer algum tipo de doação ou para poder participar ajudando, a primeira entidade que vem à cabeça de todas as pessoas é a APAI. Primeiro, não tão somente pelas pessoas especiais, pelas crianças, pelos adultos que ali recebem o carinho de vocês, mas, por outro, pela credibilidade da administração que é feita pela sua mãe. Sua mãe, que é uma pessoa que sempre, da maneira afetuosa, recebe a todos com carinho, com um sorriso no rosto, principalmente com brincadeiras, que isso ajuda a amenizar o sofrimento das pessoas que, infelizmente, têm algum tipo de especialidade. Eu sempre tive esse carinho, assim como todos os vereadores aqui, com as crianças que são especiais, porque, desde quando me entendo por gente, fui educado a aprender a me colocar no lugar do outro. Eu me imagino se eu tivesse aquele problema, de que forma que eu queria que as pessoas me tratassem. Então, eu tenho essa postura com relação a todas as pessoas especiais. E eu tenho, por causa dessa questão da televisão, a televisão cria uma magia em volta das pessoas. Praticamente todas as crianças da APAI que têm televisão a cabo
que me conhece, as meninas falam que são minhas namoradas, os garotos ficam perguntando se eu vi alguma coisa, e mesmo aquelas pessoas que não conseguem especiais pronunciar algum tipo de palavra, mas a gente vê pelo sorriso no rosto, pela maneira de se debater, que fez uma ligação entre a minha pessoa e o próprio personagem que está na TV. Por outro lado, a sociedade friburguense ainda precisa ajudar, e muito, a APAE, o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil. E quando você expressa com relação às ajudas e a maneira com que os parlamentares, os empresários e todas as pessoas olham pela sua entidade, você pode ter a certeza que todo mundo torce para que vocês deem certo, que vocês continuem trabalhando da forma que trabalham, ou seja, atendendo as pessoas para melhorar a qualidade de vida de cada cidadão de nossa sociedade. Serve como exemplo, serve para mostrar que cada um pode doar, seja dinheiro, seja algum bem que tenha, ou principalmente a doação de seu tempo, porque eu costumo dizer que a coisa mais importante que tem no mundo é o nosso tempo. Isso porque a gente pode dedicar nosso tempo à nossa mãe, à nossa namorada, à nossa mulher, ao nosso filho, à nossa filha, aos nossos parentes, ou a algum jogo de futebol, ou ao que quer que seja. Então, o tempo é o produto mais importante que se tem no mundo. E quando você dedica seu tempo a ajudar a sua entidade a ser filantrópica, a poder participar dessas belas lições de vida que essas crianças, que esses adultos, que esses homens e que essas mulheres que você convive dia a dia, com certeza isso transforma um ser humano melhor, essas pessoas que têm esta disponibilidade. Haja vista que vivemos num mundo que todo mundo que está aqui tem dificuldade para viver, principalmente nós políticos, porque a gente atrai as pessoas que têm todo tipo de problema. E, nesse sentido, cada um que está aqui procura ajudar e melhorar o cidadão. Às vezes, a pessoa, isso político tem um problema, professor Pierre, que as pessoas nos procuram, vereador Jorge Carvalho, com um problema. Eu tenho esse problema e eu gostaria que você me ajudasse. Daqui a pouco as pessoas esquecem que o problema que ela tem é esse e passa a ser nós políticos, guardando a devida proporção. Às vezes isso acontece com as entidades e assim sucessivamente. Mas a gente tem que viver. Ulisses Guimarães dizia que navegar é preciso. Então, atitudes boas, atitudes ruins, todas elas formam o ser humano que a gente é. Se não tivéssemos também essas atitudes ruins, seríamos outro ser humano diferente do que somos. Então, com relação aos parlamentares, com relação às emendas, se você sabe, o Crivella, eu fiz o pedido a ele para que viabilizasse R$600 mil de liberação de verba para a construção de uma determinada obra que a sua mãe necessita. Você sabe que tem, assim como o vereador Isaac Demani falou, tem que serem cumpridas determinadas etapas, mas você também sabe que todo o Brasil tem a vontade de ter a sua entidade pleiteada com aquele recurso. Então, mesmo que ainda não tenha sido liberado, a gente, todos nós aqui, temos a oportunidade, o prestígio e, principalmente, o objetivo de ajudar a PAI e ser parceiro no sentido de tentar viabilizar a liberação dessas verbas, das que estão para trás e dessas que virão, porque a gente sabe que, na hora que essa verba for liberada, com certeza ela vai ser bem empregada. Então, que vocês continuem sendo esse exemplo e esse símbolo para a sociedade friburguense, porque o mundo quer, às vezes, que a gente seja pessoas ruins, que a gente seja pessoas piores através de atitudes que fazem com a gente. Mas não, o exemplo de vocês mostra que a gente temos que ser, cada dia, uma pessoa melhor para poder ajudar o nosso povo e a nossa gente, porque se assim não for, daqui a pouco a gente não consegue sobreviver em nossa sociedade. Parabéns, manda um abraço para sua mãe, para a equipe, e que Nova Friburgo possa ter aqui a semente para poder ser plantada no Brasil inteiro pela qualidade com que vocês tratam as crianças e as pessoas especiais. Um beijo para todos lá. Obrigado, vereador. Senhor presidente, questão de ordem. Só registrar a presença, senhor presidente, do filho do meu assessor, do Maicon, Felipe Moraes,
aquele moleque ali que está com a camisa do Flamengo, e o vereador Jorge Carvalho estava aqui relembrando de domingo, né? Pode entrar. Ele está com o casaco, ele devia tirar o casaco, que a mesa aqui está louvando, né, a boa escolha dele. O presidente, inclusive, está aqui chorando, está com os olhos inchados desde ontem à noite. O vereador Pierre está rouco de tanto torcer ontem também contra o Fluminense, né? E a bancada, infelizmente, tem aqui o vereador Luciano Salvano, que temos aqui 3 vereadores que tiveram notícias não muito agradáveis de domingo para cá. Senhor presidente, registrar também a presença de Walter Tuller, Walter, que é diretor da Luau, Walter, que é meu amigo há dezenas de anos, apesar de nós sermos bem jovens, que sempre me incentivou para que tivesse um canal de televisão, para que pudesse divulgar a cidade, e hoje é meu parceiro. A gente não tem essa mesma lealdade com determinadas pessoas, mas, de qualquer forma, conforme eu falei para o Flávio, pessoas que são do bem comum, pessoas que são do bem, é importante que a gente possa elogiar. E o Walter Tuller é uma pessoa do bem, competente, empreendedor e que, com certeza, dá vez e voz a todos que têm oportunidade. Então, vale a pena registrar a presença dele, e é muita responsabilidade de todos nós estarmos, nesse momento, sobre os olhos e a vigília de Walter Tuller. É importante a presença dele aqui em nosso meio. Pois não, vereador. A presidência registra com muito prazer. Vereador Reinaldo Rodrigues, fechando aí a participação dos vereadores. Flávio, agradecer a sua presença, parabenizar pelo seu pronunciamento. E eu vi você, por várias vezes, fazendo diversos agradecimentos, mas, na verdade, Flávio, a gente tem que agradecer sempre a comunidade de Nova Friburgo. Vocês não precisam agradecer nada. A comunidade de Nova Friburgo tem que agradecer sempre a existência da APAI. Quero que você transmita o meu abraço, a Dorinha. Como você falou aqui, muitas das vezes as pessoas falam de indicação, e a indicação não acontece. Assim como as emendas, se todas as emendas que nós vimos aí ser anunciada que vai chegar até a APAI realmente chegasse, né, a APAI com certeza estaria numa situação hoje que, por muitos e muitos anos, não ia precisar de tanto apoio. Mas o trabalho de vocês é extraordinário. Quero agradecer a você, a Dorinha, a toda a equipe de funcionários, voluntários que lá comparecem também para ajudar, e dizer a vocês que, graças a Deus, nós temos a APAI aqui em Nova Friburgo. Obrigado. Agradeço o apoio. Pois não, eu também agradeço a participação do Flávio nesta sessão. Com certeza, Flávio, as nossas portas estão sempre abertas para a APAI, uma instituição reconhecida na nossa cidade, que tem credibilidade, que tem aí trabalho sério sendo feito pela Dorinha, por vocês, toda a diretoria, né? E todos os funcionários, eu que conheço um pouco da APAI, já estive presente, muito mais do que hoje em dia. Então, a gente sabe do carinho, da dedicação que vocês têm à instituição, né? E que ela sirva de exemplo aí para muitas pessoas que estão, né, nesse mesmo caminho, querendo reconstruir, recomeçar, e a APAI já recomeçou muitas e muitas vezes, né? Está aí cada vez melhor, e cada vez que recomeça, ela levanta, sacode a poeira e, com certeza, dá a volta por cima, e, com certeza, não será diferente desta vez. Então, leve o nosso abraço, nosso carinho para a Dorinha, para toda a equipe da APAI, e tenho a certeza que as nossas portas e a Câmara, como um todo, estará à disposição de vocês sempre que for necessário. Obrigado, boa noite a todos mais uma vez, né? A gente sabe que sempre pode contar com vocês. Obrigado. Obrigado, boa noite. Dando continuidade aos nossos trabalhos e dentro da nossa ordem do dia, em primeira discussão, nós temos um projeto de autoria do vereador professor Pierre, 8.025/010, substitutivo ao projeto de lei 8.006/010. Senhor presidente, substitutivo total ao projeto de lei 8.006/010, considerando que o projeto 8.006/10 exclui os parágrafos do artigo 1º da Lei Municipal 3.860/010, os quais versam sobre temas distintos. 2. Considerando que o projeto que ora se pretende substituir objetiva tão somente eliminar qualquer incompatibilidade da Lei Municipal 3.860 de 2010, o estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT,
Considerando que o projeto de lei 8.006 configura-se como uma mera substituição com a mesma finalidade da modalidade outrora pretendida pelo veto parcial número 7.596 de 2010, cujos argumentos não justificaram a exclusão do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal 3.860 de 2010. Considerando que o projeto de lei 8.006 não apresenta qualquer justificativa, o que inegavelmente fere a sua eficácia, uma vez que o próprio não se impõe argumentativamente por si só, considerando que este projeto, ao modificar a redação do parágrafo 2º do artigo 1º, já alcança o que tão somente se deduz da mens legis presente ao projeto de lei 8.006, considerando que a douta Procuradoria desta Casa já exarou parecer favorável de votação mediante destaque para os casos que especifica, considerando que, de fato, a apreciação do Poder Executivo, quando ao veto parcial 7.596, estava correta e com razões embasadas no que se refere ao parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal 3.860, mas inversamente proporcional ao que se refere ao parágrafo 1º, o artigo 1º, desculpa, do mencionado artigo. Considerando por derradeiro que qualquer projeto de lei que venha alterar a Lei Municipal 3.860 deve especificamente corrigir o que necessita ser corrigido e expurgar toda hipótese que exclua direito do povo, no caso, o que garante informações aos usuários do número de linha nas áreas frontal, lateral e traseira dos ônibus, aliás, direito à informação, já consagrado, garantido e inquestionável em municípios do Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Juiz de Fora, entre tantos outros, os quais certamente estão em consonância com o estabelecido pela BNT. Requeiro, na forma regimental, que seja apreciado em regime de urgência urgentíssima, pelo plenário desta Casa, o seguinte substitutivo ao projeto de lei 8.006. Altera a redação do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal 3.860, de 13 de agosto de 2010, e outras providências. Artigo 1º, o parágrafo 2º passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º, os dispositivos deste artigo deverão obedecer ao estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Sala doutor Jean Bazé, assina o vereador professor Pierre, já com os pareceres a favor. Me dirigia da tribuna. Pois não, vereador. Então, Vossa Excelência faz o requerimento de urgência urgentíssimo. Então, votação única. Votação única, portanto, este projeto de autoria do vereador professor Pierre. Desde já, obrigado, senhor presidente, cumprimento também os demais pares vereadores, senhoras e senhores. Esse projeto já foi, de certa forma, muito debatido, o seu teor, no ano passado. Ele se trata de uma alteração justa e necessária à lei que estabeleceu o direito à informação ao povo de Nova Friburgo no uso do transporte público. A legislação em tela, ela garante e obriga a empresa concessionária que coloque no ônibus o número de linha à frente, à lateral e na parte traseira. É com muito pesar que parcialmente a lei vem sendo cumprida. O artigo 2º dela, de fato, especifica de modo muito determinado, limitando as possibilidades que a BNT apresenta a outras possibilidades. Por isso que esse projeto vem agora acertar para se ajustar definitivamente à lei. É muito interessante a legislação em vigor, que é a Lei 3.860, mas eu fico perplexo porque, quando esteve aqui o ilustríssimo representante superintendente da Altran, e eu fiz a indagação a ele do porquê que a Altran não estava cobrando da FAO o cumprimento. Se nós levarmos ao pé da letra o que a lei diz,
Hoje a empresa deve mais de R$10 mil ao município. E é recurso. Mas disse-me que havia uma lei anterior que dava aí essa competência à AMAI. Só que nós temos que lembrar que a lei seguinte, que é a última lei, revoga as disposições anteriores. Portanto, não há sombra de dúvida que cumpre a Altran cobrar da FAOL as multas que ela deve e que a empresa de ônibus imediatamente cumpra a lei. Só quem pega ônibus sabe. Eu fico perplexo porque você está em direção ao ponto de ônibus, olha o ônibus de traseira e não identifica a linha. No Rio de Janeiro, em Niterói, em Curitiba, se você vai pegar o ônibus já está no ponto, você olha o número de linha na parte traseira e identifica. Quantas são as pessoas com dificuldade visual? Quantas são as pessoas, infelizmente, ainda analfabetas do município? E nós não estamos vendo a empresa seguir o padrão determinado pela lei. Esse projeto vem, portanto, trazer exatamente a perfeição à lei. E também faço aqui um agradecimento e, ao mesmo tempo, uma reclamação. Quero aqui, de público, agradecer a empresa, porque ela atendeu a comunidade do Lagoinha. Não obstante, a Prefeitura ainda, através da Secretaria de Obras, não ter acertado a ponte fundamental de acesso ao bairro, que vai aqui um pedido imediato para que se ajuste, tem escola, tem empresa, tem, sobretudo, moradores de idade no bairro Lagoinha. A FAOL conseguiu agora fazer o atendimento do transporte. Então, eu tenho que aqui, de público, nesse sentido, fazer a reverência. Mas, ao mesmo tempo, fazer a crítica com relação à falta de ônibus nos horários de pico. Perdão. Essa semana eu encontrei com uma moradora do Catachone, reclamando porque os ônibus estão lotados demais nos horários de pico e não tem carro auxiliar. Então, são várias as questões ligadas ao transporte público, com certeza, vereador. E nós precisamos colaborar para ajudar. Não é possível que nós não tenhamos, portanto, o letreiro com o número na parte traseira, na parte lateral e na parte frontal de todos os ônibus. Não dá mais para aguentar isso. Então, não pode vir com a justificativa de gasto. Até se me colocar um contact atrás do vidro traseiro, vai servir, pô. Branco, corta o número e coloca. É falta de vontade de cumprir a lei. É falta de vontade de ajustar-se a questão do usuário. São tantas reclamações. Eu sei que tem honras, tem coisas positivas. Não quero ser aqui maniqueísta. Mas está devendo em muitas questões. E aí não tem autoridade para cobrar o cumprimento do contrato para outrem, se ela não cumpre o contrato e as leis que tem o dever de cumprir. Foi aqui, acabou de ser aventada a questão do transporte deficiente, está no contrato. As combis ou vans estão lá. Então, cumpra-se o contrato e cumpra-se a lei. É tão somente que nós queremos. Vereador Cláudio Damião. Vereador professor Pierre, a iniciativa de Vossa Excelência é importante. Talvez não fosse nem necessária essa empresa tivesse um pouco de visão no sentido de atender o interesse da população de Nova Friburgo, que clama por algumas modificações. A sinalização é algo óbvio e necessário. Agora, algumas coisas não podem, né? Como as alegações que a empresa faz, mas anotar numa placa de madeira na frente do ônibus a giz
a indicação de para onde aquele ônibus vai, sempre pôde. E sempre foi assim por muito tempo, e as pessoas idosas não conseguiam enxergar para onde aquele ônibus estava indo e perdiam o ônibus. Além do que, a reclamação de ônibus cheio em Nova Friburgo já virou fato corriqueiro. A gente reclama, a população reclama e nunca aparece o tal ônibus extra nos horários de pico. É impressionante. Ah, mas vocês estão falando contra a FAO. Porque tem esse discurso também. Não pode falar contra a empresa concessionária de ônibus em Nova Friburgo. Pode e deve. Tem que elogiar que é uma empresa de Nova Friburgo? Sim. Que gera emprego em Nova Friburgo? Sim. Mas isso em função de um contrato que ela ganhou, mas que poderia ser outra empresa também. Mas nós queremos que seja uma empresa de Nova Friburgo. Ninguém está querendo que a empresa saia daqui, para isso ficar bem claro. Mas acontece que existem regras, existem leis que precisam ser cumpridas. O contrato de concessão prevê que 3 lotes devem ser explorados e que não podem ser os 3 pela mesma empresa. E desde que a licitação foi feita, continua a mesma empresa num processo de monopólio explorando os 3 lotes. Então isso já gera um problema. Além do que, eu vivo insistindo e falando sobre isso, não cumpre o contrato. Agora, nós temos órgão regulador que deveria fiscalizar, mas não fiscaliza coisa alguma. E agora está contratando um aluguel de um veículo, que ao final de um ano vai significar o valor de um veículo que podia estar sendo comprado, e podia se fazer isso através de comodato ou qualquer outra coisa, mas está alugando um veículo, com o objetivo de fiscalização. Nunca fiscalizou absolutamente nada. Eu não sei nem para que serve, porque foge completamente do seu objetivo. Então, as iniciativas de Vossa Excelência, no sentido de regrar a questão do transporte,